Não quer dizer que os únicos santos que estão no céu são aqueles que são reconhecidos. Seria empobrecer demais o processo. Há santos que sequer conhecemos o nome. Há santos que passaram secretamente a sua vida e que nem sequer chegaram à honra de um reconhecimento. Então, qual é a resposta que nós vamos dar quando somos confrontados por tantos fatos históricos, por tantas histórias de homens e mulheres que souberam ser fiéis? Depois nós tivemos também uma aula introdutória falando do tempo da história antiga da igreja. E aí vimos alguns períodos nessa história antiga, né, que vai do século I ao século V, e mergulhamos na história de São Gregório Nazianzeno. E hoje nós vamos entrar na história de Santo Ambrósio. Como nós estamos um tempo sem aula, acho que é interessante nós fazermos só apenas umas pinceladas sobre o século em que Santo Ambrósio viveu, que já foi falado na aula introdutória, mas que, como nós estamos há um bom tempo sem aula, acho que é interessante, né? Então, o século IV, que é o século em que Santo Ambrósio viveu e deu as suas respostas ao seu tempo, né, dentro da igreja, é um período principalmente marcado pela interrupção, nós podemos dizer assim, estatal da perseguição, né? A gente sabe, e acompanhamos isso nas outras aulas, que os três primeiros séculos, principalmente, foram séculos duríssimos de perseguição frontal do Império Romano a aqueles, a gente pode dizer, que eram os descendentes, né, os sucessores do Cristo. Cristo foi executado, né, pelos judeus, a pedido dos judeus, mas só quem tinha o poder de execução era Roma. E nos séculos subsequentes, o processo da perseguição continuou, né, não parou com Jesus Cristo, muito pelo contrário, né? Sabemos que muitos dos primeiros cristãos morreram mártires. Isso se estendeu até o século IV, e ali no século IV, através da conversão de Constantino, e com o chamado Edito de Constantino, cessa as perseguições do império ao cristianismo. Então o império como que abraça o cristianismo, e o cristianismo passa a ser a religião oficial do império. Isso cessa essa perseguição frontal, só que abre para a igreja uma série de outros desafios. A partir de agora, a igreja não é mais perseguida pelo império, é incorporada dentro do império. Surgem vários imperadores cristãos, muitos dos quais se vendem, né, e passam a perseguir a igreja oficial, nós podemos dizer assim. Nascem muitas heresias, entre elas o arianismo, né, que negava a divindade de Cristo, a qual muitos imperadores acabaram se vendendo também. Então, professava-se que era católico, mas no fundo servia-se ao arianismo, né? Então, via-se Jesus não como Deus, mas como o Filho de Deus, como se esse ser Filho de Deus fosse menor. Então, ele era uma criatura e não Deus, né? Então, o ambiente em que está inserido Santo Ambrósio é esse ambiente de uma igreja recém-acolhida por um poder estatal. Então há um conflito muito grande entre os poderes temporais e os poderes eternos. Até onde vai o poder estatal, ou seja, o poder do Estado sobre a igreja? O Estado pode se impor sobre a igreja, o Estado pode ditar as regras da igreja, sabemos que não, mas isso não está muito claro, justamente porque o Império abraça o cristianismo e passa a ser religião oficial dele. Então todo esse ambiente de tensão é o ambiente em que está inserido Santo Ambrósio, e ele vai ter um papel fundamental para, primeiramente, deixar muito claro essa separação entre Estado e Igreja, entre poder temporal e poder eterno, e para extirpar, nós podemos dizer assim inicialmente, o arianismo que segue naquele período, causando seus estragos, né? Grande parte da Igreja, naquele período, você vê como o demônio é astuto, né? Há uma pressão externa para abafar a igreja. Esse Estado, né, esse império que queria abafar a igreja é vencido. Porque ele é vencido, o demônio, né, tenta combater a igreja depois internamente. Então, sempre aquela pressão dos ataques externos e dos ataques internos. Quando cessa o ataque externo e a igreja vai ter um certo respiro, começa um duro combate interno. Ao passo que, sei lá, a gente pode nem sei se dá para colocar em porcentagem aqui, mas grande parte da igreja entendia o arianismo como correto.
Você imagina o caos se naquele momento não tivesse surgido Santo Ambrósio e outros e tivesse vencido o arianismo. Muito provavelmente tivesse avançado dentro da cristandade a visão de Jesus não como Deus, mas como apenas um filho de Deus, né? Alguém muito especial, alguém muito talhado para uma missão, mas não Deus. Isso seria trair a revelação. Ele mesmo se disse Deus muitas vezes, mas Ário entendeu de outra forma e influenciou muitas pessoas a segui-lo, ao passo que imperadores, muita parte do clero, acabou professando. Então havia uma tensão entre a igreja real, a igreja fiel, e esta suposta igreja, essa pseudo-igreja que estava dentro do corpo da igreja, mas que defendia uma heresia. Depois foi sendo condenada pela igreja, né? Então é uma das heresias dos primeiros séculos que quase destruíram o cristianismo de dentro para fora. Então, nós vamos entrar na vida de Santo Ambrósio. Nós vamos seguir como fizemos nas outras aulas. Eu vou ler, porque são muitos detalhes. A gente vai lendo, vai fazendo uma leitura comentada quando necessário, para que a gente não perca, né, não possa tomar um voo e falar uma série de coisas, não entrar de fato em fatos históricos da vida dele, que diz muito para nós, tá? Então, a primeira questão a se colocar, né, é a data de nascimento dele. Santo Ambrósio, 340 nasceu e viveu até 397. Então, aí nós temos a ideia, né, que 300 anos, a gente pode dizer assim, 350 anos depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É muito perto. É muito perto, né? Hoje no Brasil tem 500 anos. A gente tem fatos da história do Brasil muito latentes hoje. 500 anos não é nada na história da civilização. Você imagina isso aqui, nem 400 anos. Então se ouvia falar muito ainda dos feitos, né, dos primeiros. Ambrósio vem de uma família que tem parentes, agora a gente vai ver na leitura, né, que morreram mártires, né, pela duríssima perseguição de Roma. Então, aquele período de muitas mortes, de muito sangue derramado, ainda estava muito vivo na memória daqueles, porque havia ainda alguns anos apenas, né, a gente pode dizer, que a religião havia sido acolhida dentro do Império. Então, diz para nós assim, né, de uma nobre família romana cristã, nasceu em Augusta de Treveros, atual Treveris, na Alemanha, por volta do ano 340. Primeiro dado, de uma família nobre, de uma família rica, cristã romana, portanto, dentro do Império Romano, mas cristã, que era algo, que era uma novidade.